Boa noite a todos, pacificando nossos corações para em mais uma reunião estarmos mais preparados também para elevarmos os nossos pensamentos a Deus, fortalecendo nossa fé, nosso otimismo diante das provas que têm como único objetivo o nosso crescimento espiritual e a nossa persistência em nossas lutas, tendo a certeza de que Deus, antes de tudo, nos provê nos momentos mais difíceis e nos momentos também que poderíamos ter maior boa vontade. E apesar de tudo isso, a espiritualidade protetora e amiga está sempre dispondo de benefícios que muitas vezes não merecemos, a fim de vencermos a nós mesmos. No início da nossa reunião, escolhemos um texto do livro Preito de Amor, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nas palavras do Espírito de Maria Dolores, que, como nós já dissemos em reuniões precedentes, iríamos falar tanto no Evangelho em sexta-feira, quanto na segunda parte em mediunidade, mas sobre Jesus. Além de seus ensinamentos no Evangelho, mas Jesus como amigo, como protetor e como exemplo sempre, para que não tenhamos tristeza nesses momentos redentores do planeta, em que todos nós estamos sendo desafiados. Que nós possamos confiar sempre. O texto chama-se Petição de Natal. Senhor Jesus, ante o Natal agradecemos a enorme evolução que nos permites, iluminaste a inteligência humana para vitórias quase sem limites. Nunca subimos tanto num minuto, nações se comunicam polo a polo, o homem revolve a terra em toda parte, desde as grimpas do espaço às entranhas do solo. Entretanto, Senhor, enquanto o carro do progresso avança, atropelando as multidões do mundo, surge a dor na carência de esperança. Pela força dos céus, tão alto nos elevas, e lutamos ainda em conflitos extremos. Concede-nos, no amor com que nos guardas, a proteção da paz que ainda não temos. Natal, ouve, Jesus, as trompas de ouro que te exaltam na terra os dons divinos. Com o amparo de Deus, tão grandes nos fizeste. Ensina-nos, Senhor, como ser pequeninos. Como ser pequeninos diante das leis imensuráveis de amor de Deus. Que esta paz possa nos envolver e que as mensagens desta noite, que foram programadas para falar sobre Jesus na presença de todos nós, neste momento em que finalizamos mais um ano de lutas, seja o Natal a ideia de tudo aquilo que o Evangelho encerra em nossos corações. Que assim seja. Queridos, vamos falar de poesias com Jesus, de histórias de Jesus. Vamos ler de vários livros, textos, temas, que falam de Jesus e do Natal. Sejam eles dentro da doutrina, escrito por aqueles espíritos e médiuns mensageiros da paz que nos trouxeram essas palavras exímias dos nossos companheiros espirituais para nos fortalecerem a fé, sejam companheiros encarnados que não estão dentro da doutrina espírita, mas que falam do amor ao homem, ao mundo e a Cristo,
tanto quanto devemos todos, acima de todas as religiões, de todas as fés e de todas as ciências, termos em unanimidade o ideal cristão. Do livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, autor Diversos Espíritos. Na noite de Natal. Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo, nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e predarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe de olhos fixos, na luz do céu que sorria, conclui com sentimento em terna melancolia. Por certo Jesus ficou nas palhas sem proteção, porque não lhe abrimos na terra as portas do coração. Não abrimos em tempo certo as portas do coração. Podemos lembrar desta mensagem ao falarmos em nossos filhos, quando em reunião de evangelho no lar, eles possam questionar-nos muitas vezes por que Jesus não escolheu a forma mais incisiva do mundo, que é o poder, que é a lei, que é o governo, que são os exércitos, que é a condição financeira ou status social, para fazer impor as leis que Deus nos proporciona em sua perfeição, em sua misericórdia? Podemos lembrar da humildade de Jesus na manjedoura, porque ainda não abrimos o coração para Ele. Escolhemos ainda um outro poema, esse escrito por uma criatura que faz cordel em condição sublime para falar sobre a humanidade. Ele chama-se Braulio Bessa, nasceu em Uchoa, é brasileiro, é palestrante, é declamador, e fala e expressa sua poesia na temática de cordel. Escolhemos uma poesia que fala de uma singeleza e ao mesmo tempo tão profundamente em nossos corações, que vamos repeti-la aqui como realmente fosse uma prece. Chama-se Cordel de Natal. Que você, nesse Natal, entenda o real sentido da data em que veio ao mundo um homem bom, destemido, e que o dono da festa não possa ser esquecido. Vindo lá do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Papai Noel é lembrado muito mais do que Jesus. Ô balança incoerente, onde um saco de presente pesa mais que uma cruz. Sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente, ser amigo, ser parceiro, ser o abraço mais quente, permitir que nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você, nesse momento, faça uma reflexão, independente de crença, de fé, de religião, pratique o bem sem parar, pois não adianta orar se não existe ação. Alimente um faminto que vive no meio da rua, agasalhe um indigente, coberto só pela lua. Sua parte é ajudar, e o mundo pode mudar, cada um
fazendo a sua. Abrace um desconhecido, perdoe quem lhe feriu, se esforce para reerguer um amigo que caiu e tente dar esperança para alguém que desistiu. Convença quem está triste que vale a pena sorrir. Aconselhe quem parou que ainda dá para seguir. E para aquele que errou, dá tempo de corrigir. Faça o bem por qualquer um, sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, soa meio que clichê, mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Que você possa ser bom, começando de janeiro, e que esse sentimento seja firme, verdadeiro. Que você viva o Natal, todo ano, o ano inteiro. Que esse irmão possa receber a gratidão de nós outros, que ao recebermos esta mensagem em poesia, ela floresça em nossos corações com alegria em Jesus sempre. E para podermos dar uma ideia um pouco maior da importância deste momento do nascimento do Cristo à Terra, escolhemos para finalizar um texto que foi retirado do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, em especial o Irmão X. Irmão X é um irmão que se deu por cognome Irmão X, mas que sabemos que na Terra foi o nosso companheiro Herculano Pires, né? Companheiro estudioso da doutrina espírita. E ele nos escreve um esclarecimento bastante atencioso, em que o tema vai redundar sobre as dificuldades da vinda de Cristo à Terra, sob a ignomínia, né, da realidade de nossos corações. Como precedeu as lutas redentoras de José e Maria de Nazaré, sob as circunstâncias da vinda à terra do nosso mensageiro de luz. Que a terra, sobre as condições de lutas morais em que presidia, sem dúvida Jesus pôs fim ao sofrimento daqueles que não tinham ainda a fé alicerçada na consciência em Deus. Porque aqueles que ainda seguiam as mensagens dos deuses, ou ainda aqueles que, acreditando em Deus único, muitas vezes vacilavam seus passos perante as lutas daqueles povos mais violentos, mais arrogantes, que impunham dores supremas aos povos vencidos. O tema do Irmão X chama-se assim: Os Animais ante o Natal. Entretecíamos animada conversação em torno dos abusos da mesa nas comemorações natalinas, com o parecer do grave Jonathan Ben-Asser, que asseverava a conveniência de ater-se o homem ao sacrifício dos animais apenas quanto ao estritamente necessário. Ele lembrava em reunião espiritual com companheiros que haviam presidido aqui no mundo sobre os grupos hebraicos, né? Então, o Irmão X escreve sobre esse assunto no mundo espiritual. Quando o velho Ebenezer Ben Akin, orientador de grupos hebraicos no mundo espiritual, tomou a palavra e se exprimiu conciso: talvez não saibam vocês quanto devemos aos bichos na manifestação do Evangelho. Eles estavam falando sobre os abusos que fazíamos com os animais, inclusive na alimentação desenfreada, quando poderíamos apenas matar o suficiente da fome diária com pequenas porções, que no futuro, sem dúvida, não mais existirá. Dando continuidade a esse estudo. E ante a nossa curiosidade, narrou comovido: há muitos anos ouvi do Rabi Eliúde
que se encontra agora nas esferas superiores interessantes minudências em torno do nascimento de Jesus. Contou-nos esse antigo mentor de israelitas desencarnados que a localização de José da Galileia e da companheira, quer dizer, de Maria, né, nos arredores de Belém de Judá, não foi assim tão fácil. O casal que se compunha da jovem Maria, tocada de singular formosura, e do patriarca que a recebera por esposa, em madureza, né, em idade avançada, entrou na cidade quando as ruas e hospedarias se mostravam repletas. Os descendentes do ramo de Davi reuniam-se aos magotes para atender ao recenseamento determinado pelo governo do Augusto. Naquela época, já se ouvia dizer da vinda de Jesus, né? Então, o governo romano tinha o costume de recensear, né? Contar os números de pessoas anualmente. Bronzeados cameleiros do deserto confraternizavam com vinhateiros de Gaza, negociantes domiciliados em Jericó, entendiam-se com mercadores residentes no Egito. Acompanhados por benemérita legião de espíritos sábios e magnânimos, e cuja frente se destacava o abnegado Gabriel, que anunciara a Maria a vinda do Senhor. José e a esposa bateram primeiramente às portas da estalagem de Abias, filho de Sadoc, que para logo os rechaçou com a negativa. Entretanto, pousando os olhos malevolentes na jovem desposada, ensaiou graçola irreverente, o que fez que José, apreensivo, estugasse o passo para diante. Naquela época, a mulher não poderia andar à noite nas ruas. O lembrete, né? Só as mulheres de má vida, que eram consideradas de má vida, é que poderiam perambular ali e mesmo assim ser rechaçada por homens de lei ou então por homens que se consideravam mais religiosos, né, do que os demais. Então Maria com José pedindo um lugar para ser local para eles poderem adormecer da longa viagem, né? Eles foram rechaçados de começo por um hoteleiro. E depois ele, olhando Maria e vendo a sua beleza, ele falou coisas difíceis de se traduzir, né? Para Maria, e José saiu com ela muito apreensivo de lá. Recorreram aos préstimos de Jorão, usuário que alugava cômodos e forasteiros. O ricaço considerou de imediato a impossibilidade de acolhê-los, mas, ao examinar a beleza da moça nazarena, chamou à parte o carpinteiro e indagou à frente para esbarrar na pensão de Jacó. Indagou se a menina era filha de escravos, que se pudesse obter a preço amoedado. Isso quer dizer que o segundo, aquele que alugava casas, vendo a beleza de Maria, ele quis comprar, acreditando que, por ser uma moça tão jovem andando à noite e grávida, sob o amparo de uma pessoa bem mais velha, então que ela provavelmente seria uma escrava e por causa da beleza dela ele iria comprá-la. Novamente José se apreende, né? Se fica preocupado e sai dali o mais rápido possível. Recorreram aos préstimos de Jorão, usuário que alugava cômodos e forasteiros. Foi esse que, achando que era filha de escravos, quis comprá-la, né? José, mais aflito, demandou à frente para esbarrar na pensão. No entanto, na pensão de Jacó, filho de Josias, antigo estalajadeiro, que declarou impraticável o alojamento dos viajantes. No entanto, ao fixar-se na recém-chegada, perguntou desabridamente como é que um homem, um varão, assim velho,
tinha coragem de exibir uma jovem daquela raridade na praça pública. Deprimido, o ancião diligenciou alcançar pousada próxima. Contudo, as investidas de Jacó atraíram curiosos e vadios que cercaram o par, crivando-os de injúrias. Os recém-vindos de Nazaré, vendo-se alvo de chufas e zombarias, tropeçavam humilhados. Gabriel, isso quer dizer o espírito, né? O espírito superior, no entanto, recorreu à prece, rogando o amparo divino, e diversos emissários do céu se manifestaram em nome de Deus, deliberando que a única segurança para o nascimento de Jesus se achava no estábulo, pelo que conduziram José e Maria para a casa rústica dos carneiros e dos bois. Ebenezer a seguir comentou: não fossem os anfitriões da estrebaria, e talvez a Boa Nova tivesse seu aparecimento retardado. E terminou perguntando: não será esse o motivo para que os animais da terra sejam poupados ao extermínio, pelo menos no dia de Natal? Que nós possamos refletir bastante sobre essa história, sobre as lutas que Jesus teve junto com os companheiros espirituais boníssimos que o ampararam em sua trajetória à terra, que nós possamos lembrar também dos animais, como seres que pedem a nós apenas a boa vontade para evoluírem, e que nós possamos ser seus tutores sinceros em amor e misericórdia de Deus, que eles precisam, na fase evolutiva, ser alimento para nós ainda. O nosso corpo físico ainda é muito materializado, necessita dos minerais, das proteínas animais, que não abusemos dessas criaturas que rogam aos céus, acreditando em nossos corações. Quantas vezes acariciamos um cordeiro que mais tarde tornar-se-á alimento à nossa mesa? Quantas vezes a vaquinha benfazeja, que nos traz o alimento do leite e nos traz as criaturas em bezerros que vão frutificar a nossa criação, se tornam parte do alimento à nossa mesa. Que nós não abusemos das possibilidades que Deus nos proporciona. Que o Natal se efetive em nossos corações. Que as nossas lutas diárias de crescimento espiritual sejam verdadeiramente promovidas em nossas reformas, em nossas formas de novos ideais para o bem, amparando e protegendo, amando e perdoando, auxiliando e consolando todas as criaturas vivas, toda a natureza, toda a fauna. Que Deus possa nos orientar os passos, que tenhamos uma noite de bastante reflexão e paz. Uma boa noite a todos, que Deus em sua infinita bondade nos envolva, nos ampare, nos fortaleça. Essa semana nós estamos trazendo um tema bastante importante para os dias atuais, que é sobre a paciência. E para nos ajudar aí no conceito da paciência, nós trouxemos do livro de Emmanuel, que é o Consolador, psicografia do Chico Xavier, em que é perguntado a Emmanuel: o que é a paciência e como adquiri-la? A resposta: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo ao outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar, sem desprezar a energia para esclarecer a incompreensão
quando isso se torne indispensável. Então, nesse primeiro momento, ele fala que a verdadeira paciência é ali fruto daquilo que o espírito já tenha conquistado dentro de si, né? É a exteriorização dessa conquista que ele dedica ao outro, que ele canaliza ao outro através do próprio exemplo. E esse amor, como ele diz, que considera ali todas as criaturas como irmãs, ou seja, aquelas que amamos, aquelas que temos dificuldades, o chefe, o vizinho, enfim, qualquer que seja a criatura, esse espírito que já conquistou essa paciência, ele considera todas como irmãs, em qualquer circunstância, ou seja qual for a circunstância, se mantém ali o respeito pelo outro, ainda que nós não compartilhemos ali as mesmas ideias, os mesmos propósitos. Mas ele diz, sem desprezar a energia para esclarecer a incompreensão. Por quê? Porque há situações que elas exigem de todos nós energia para quê? Para esclarecer algo que esteja nebuloso, algo que não esteja ali bastante claro, né? Mas ele fala, então, sem desprezar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torne indispensável. Por que ele usa essa expressão, quando se torna indispensável? Porque há situações em que o esclarecimento ali, momentâneo, ele não seria benéfico. Às vezes são situações tão complexas, tão difíceis, que é melhor o quê? Deixar que o tempo recoloque tudo no seu lugar. Então há situações que elas nos pedem ali um esclarecimento imediato, firme, mas há outras situações que nós devemos deixar que o tempo ajude ali a poeira a baixar, as coisas se readequarem e talvez um outro momento esclarecer ou não. Há coisas que o tempo naturalmente vai recolocando, porque as pessoas envolvidas, quantas vezes, felizmente, elas acabam repensando e mudando ali a direção, o curso das coisas, né? Ele diz ainda, é com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister, faz-se necessário educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam a de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Então veja que ele usa uma expressão que faz-se necessário que nós possamos educar a nossa vontade, porque vontade todos temos. Vontade às vezes da mudança, vontade de ajudar, vontade de nos modificarmos, mas essa vontade ela deve ter uma direção, ela deve ter ali o bom senso, porque quantas vezes até no intuito de ajudarmos alguém, a vontade de ajudarmos alguém, nós podemos prejudicar, nós podemos ali sermos invasivos, não respeitarmos a liberdade do outro, não respeitarmos o tempo de amadurecimento que o outro tem. Por isso, então, é necessário que nós eduquemos a nossa boa vontade. Isso faz lembrar até o relato de alguns espíritos protetores, os chamados anjos da guarda, em que há um relato em que fala que quando eles vão nos ajudar, eles precisam estudar formas de comunicação. Isso para quê? Para que eles não interfiram no nosso livre-arbítrio. Então eles nos intuem, eles nos estimulam, eles vibram por nós, mas há ali uma linha divisória em que, a partir daquele momento, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, como definir essa linha? Como que eles podem saber até que ponto eles podem nos influenciar e até que ponto isso acaba violentando o nosso livre-arbítrio? Então, para isso, eles têm que ter esse estudo, essa maturidade, esse bom senso, ou seja, essa não deixa de ser uma educação dessa vontade.
E ele fala então de a educação da vontade para curar enfermidades psíquicas seculares, como por exemplo abandonarmos o esforço próprio. Então jamais devemos delegar a alguém, jamais devemos culpar aos outros por aquilo pelas obrigações que nos pertencem, que fazem parte ali do nosso aprendizado. Então jamais abandonar o esforço próprio, porque nós temos essa força, né? Muitas vezes essa força ali ela é até desprezada, né? Nós às vezes, valorizamos às vezes sobremaneira o cansaço, o desgaste, mas esquecidos de que o abandono pode levar ali a um cansaço, o abandono pode levar a um desânimo muito maior do que se usássemos as forças que temos dentro de nós para darmos ali um passo a mais, né, para continuarmos a nossa caminhada, ainda que haja ali os tropeços, ainda que haja ali as decepções, e elas acontecem para todos nós, né, mas caminharmos, né, com passos mais seguros, mais confiantes, na certeza de que Deus nos acompanha e olha por cada um de nós. Ele fala também de evitarmos a indiferença, né? Podemos ser ali indiferentes em relação aos outros, em relação àquilo que nos cerca, e também não nos queixarmos de forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos, né? Não atribuirmos então aquilo que se passa fora de nós, não culparmos o outro pela nossa própria dificuldade, pela nossa própria infelicidade, já que tudo reside ali dentro de nós, né? Nós não podemos mudar aquilo, às vezes aquilo que acontece fora, mas nós podemos mudar como nós reagimos àquilo que acontece fora. E isso ali é uma construção, é um exercício constante. Ele continua dizendo: para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência, né, pela contenção dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior de onde o homem deve dominar as correntes da vida. Então, para construirmos esse equilíbrio, essa paciência, ele fala começarmos pela disciplina de nós mesmos, né? Então, essa palavra disciplina, ele é crucial, ela é extremamente importante na nossa vida. Até um conceito de disciplina que eu acho que é muito rico, que fala: disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que eu não tenha vontade. Vejam, disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que eu não tenha vontade. Então essa disciplina, esse cuidado que vai ali pouco a pouco solidificando aquilo que nós estamos começando a aprender. Então isso vai levar ali à continência dos nossos impulsos, ou seja, a educar, a canalizar ali os nossos impulsos para que nós dominemos então as correntes da vida. Ele continua dizendo: o adágio popular, né, o dito popular considera que o hábito faz a segunda natureza, ou o hábito faz o monge, como alguns preferem dizer. E nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro do qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. Então, dentro desse conceito de paciência, ele fala para exercitarmos, porque o hábito vai fazer a segunda natureza, ou seja, aquilo que nós vamos repetindo diariamente, isso vai ali cristalizando, isso vai fazendo parte da nossa maneira de ser. O problema é que muitas vezes nós até começamos algum hábito diferente, alguma proposta, e nas primeiras dificuldades nós falamos: é muito difícil, eu sou incapaz, eu não sou santo. Mas se persistíssemos, aquilo seria ali um elemento natural da nossa vida. Até uma vez falaram a respeito da prece, né? Se nós cultivássemos a prece, ela passaria a ser um elemento natural da nossa vida, como é a nossa própria respiração. E essa frase que diz que a disciplina antecede a espontaneidade também é muito rica, porque nós esperamos a espontaneidade, né? Nós esperamos que uma
emoção arrebatadora, uma vontade intensa nos domine para fazermos algo. Mas há muita coisa que às vezes nós não temos vontade de fazer, mesmo sabendo que aquilo é necessário, que aquilo é importante. Por isso é que num primeiro momento nós precisamos ter a disciplina para que ela então anteceda essa espontaneidade. É como exercício físico. Se permanecemos durante muito tempo, muitos anos ali, sem fazermos absolutamente nada, sedentários, quando nós começamos a fazer, o que acontece? O corpo dói muito, né? Dói muito, e quantos não desistem ali, mas se persistem, aquilo que num primeiro momento é dor, é sofrimento, aquilo passa a ser um prazer, o corpo pede esses exercícios, né? Então a pessoa ali ela tem muito mais vitalidade, muito mais disposição, mas isso só acontece com o tempo quando ela exercita, quando ela se mantém persistente. E do ponto de vista do espírito, dos nossos hábitos, isso também não é diferente, né? No primeiro momento às vezes é difícil, parece às vezes até impossível, mas aquilo que vai se repetindo e nós vamos ganhando força, nos sentindo mais felizes por termos vencido ali as primeiras etapas. Por isso é que ele fala que a disciplina antecede a espontaneidade. E o Chico Xavier fala uma coisa bastante interessante, em que ele diz que a disciplina ela deve ser como um medicamento, né, que nós devemos tomar todos os dias em jejum. Por que em jejum? Já sabendo que ao longo do dia várias situações surgirão que vão testar ali a nossa paciência para que a gente não fique tão irritado, né? E quando ele fala tome em jejum, ou seja, logo de manhã, já eleve o pensamento a Deus, peça a Ele que nos ajude, formule ali pensamentos de que naquele dia tenhamos mais paciência. Então, antes das atividades, esse pensamento vai nos ajudar para que gradativamente nós nos irritemos menos, às vezes com coisas tão pequenas, desnecessárias, mas acabam ali deixando o nosso dia mais turbulento, mais cinzento. E o problema é que essas turbulências, essas irritações, essa impaciência, ela acaba ali sufocando coisas positivas que acontecem, momentos bons, né? Porque nos deixamos levar por essas correntes da impaciência, às vezes dizendo aos outros coisas que nós não sentimos no momento de raiva, para depois nos arrependermos. Então, fica essa dica do Chico Xavier para que a gente tome esse medicamento da paciência todos os dias em jejum. E de fato é um medicamento, né? Porque nós sabemos, até do ponto de vista físico, que essa irritação, né, que esse estresse acaba ali alterando a nossa pressão arterial, aumentando a nossa frequência cardíaca, os músculos se contraem, gerando ali a dor, o desconforto, a dor de cabeça, provocando alergias, acne, insônia, reduzindo o nosso apetite, gerando problemas digestivos, né, as úlceras, gastrites, a queda de cabelo, a sudorese, que é o suor excessivo, e principalmente reduzindo a nossa imunidade, que é um ponto tão importante, né, sobretudo nesse ano aí em que nós devemos cuidar da nossa imunidade, em que ela tem uma ligação muito direta com o nosso estado emocional. Então vejam que essa recomendação para que a paciência seja usada como um remédio, um medicamento, né, ele tem um efeito de fato terapêutico até no nosso corpo físico, né? Então fica aí essa lembrança, essa sugestão do Chico, né? Enfim, cultivemos então a paciência com os outros, a paciência com aquilo que nos cerca, a paciência com cada um de nós, consigo mesmo, né? Lembrando que Jesus dizia, a cada dia basta a sua aflição, né? Então, um dia de cada vez, sem desistirmos, sem pararmos, que Deus estará ali nos abençoando. Então nós vamos encerrando agradecendo ao Pai da vida,
Que luz se faça no nosso lar, que luz se faça em todos os lares da terra. Graças a Deus, graças a Jesus.